Esse é o Papo com Especialistas do CPP Talks, o podcast do Centro de Estudos Público-Privado da FIP. Aqui recebemos quem entende de concessões de PPPs para compartilhar conhecimento e experiência. Quem conduz o papo de hoje sou eu, Thaís Azevedo, Felipe Sandi, André Brandão, todos pesquisadores do CPP. Hoje vamos tratar de um tema que já bate a porta para quem pensa equilíbrio econômico financeiro de contratos de concessões de PPPs, que é a reforma tributária. Ela foi aprovada em 2023 e inicia a fase de testes já no próximo ano. O que a gente sabe, o que a gente não sabe e como planejar para lidar com esse impacto são os tópicos que a gente vai discutir hoje com os nossos convidados. E para falar sobre isso, é uma honra ter aqui o Fábio Tchepo e o Mário Westrup, todos consultores da Tendências. E a gente está feliz de ter vocês aqui, porque a gente vem acompanhando, vocês falando sobre o tema. A gente queria ter esse debate com vocês. Então é um prazer e eu gostaria que vocês se apresentassem para quem está ouvindo. Então, expliquem quem são vocês, a trajetória, assim todo mundo pode conhecer vocês um pouco melhor. Bom, primeiramente agradecer o convite, me chamo Mário Westrup, sou atualmente consultor da Tendências Consultoria. Minha trilha para cair aqui em tributário não foi tão simples, eu sou graduado em Relações Internacionais, Ciências Contábeis, mas passei muito pelo mundo das finanças, gestão financeira, controladoria, atuei muito em controladoria de empresas, até que fui trabalhar um pouco com fusões e aquisições, e aí acabei caindo no mestrado, doutorado em desenvolvimento econômico, onde a Tendências acabou tangenciando a minha vida e a gente acabou trabalhando mais aí com análise econômica do direito, e é onde a reforma tributária acabou surgindo, então a gente tem tratado nos últimos 2-3 anos, né, com muito afinco a esse tema dentro da Tendências, e então acabamos nos tornando especialistas por força e por obrigação dessa grande mudança que está surgindo. Obrigado, Thaís, obrigado, Felipe, obrigado, André. Estou super feliz aqui de ter sido convidado por vocês e estar conversando aqui com vocês hoje. Vocês são referência aqui na área e estar hoje sentado aqui na mesma mesa com vocês aqui para debater um assunto tão legal vai ser uma experiência muito boa e com certeza a gente também aqui vai trocar figurinha e vai aprender bastante, vai ser com certeza uma conversa muito legal. A minha formação é multidisciplinar, eu acabei agora caindo nisso, mas eu sou formado em engenharia de produção e no começo da minha carreira eu trabalhei como engenheiro, apesar de que o pessoal da engenharia fala que engenharia de produção não é tão engenharia, mas eu acabei trabalhando de fato em chão de fábrica. Na verdade não foi chão de fábrica, eu trabalhava num terminal de distribuição de combustíveis, então eu usava capacete, aquele sapato com proteção, então eu trabalhei na parte de engenharia mais raiz mesmo. Bem, daí depois eu fui trabalhar em planejamento logístico na Raizen. Eu fiz uma pós-graduação em administração de empresas. Daí depois eu decidi mudar um pouco a carreira e fiz mestrado em economia. Enquanto eu estava fazendo mestrado em economia, eu comecei a fazer projetos em consultorias econômicas. Eu fiz alguns projetos pela FIP também, para algumas outras consultorias. Em paralelo a isso, eu fiz uma graduação em Direito, então eu sou advogado também, tenho OAB. Nunca exerci advocacia, mas contribuo aí com a OAB. E atualmente eu estou fazendo um MBA em Gestão Tributária justamente para acompanhar aqui a grande mudança. Então é fundamental a gente conhecer bastante o hoje, para entender o que a gente vai passar agora na reforma e como vai ficar no futuro. Então, acho que é isso. Desde 2020 eu estou trabalhando na Tendências, então eu e o Mário somos consultores. O Mário está muito focado nessa parte de projetos envolvendo os tributos. Os meus projetos acabam, a maioria, envolvendo infraestrutura e setores regulados, mas agora a parte da reforma tributária, como a gente vai discutir aqui, vai ser um tema que vai afetar a economia brasileira como um todo. Então, isso vai impactar setores regulados, vai impactar projetos de infraestrutura, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, então é inevitável fugir do assunto. Thaís, posso fazer uma piada? O Fábio já pode tocar projeto sozinho, né? Porque ele faz a modelagem econômica, a jurídica e a técnica. Mentira disso. De jeito nenhum. Pessoal, primeiro assim, queria agradecer imensamente de vocês estarem aqui. Eu tenho acompanhado a publicação de vocês, o esforço de vocês de investigação dos impactos, o que esperar, o que é que a gente não sabe. Acho que é uma oportunidade muito boa para os alunos do curso poderem escutar os especialistas falando sobre esse tema. Como a reforma ela tem mudanças estruturais na forma com que a gente arrecada, principalmente tributo sobre receita, né? Afinal a reforma é sobre consumo, eu queria ter um primeiro bloco mais introdutório, que vocês falassem um pouco o que são essas mudanças, quais são os principais aspectos que a gente está mudando, a essência da reforma.
Depois eu queria um segundo bloco para que a gente falasse um pouco sobre impactos esperados. Possivelmente a gente vai ter mudança de preço relativo na economia, mas o que é que a gente já sabe para cada um dos setores, quais foram mais afetados ou menos afetados. Fala muito que o saneamento talvez tenha sido o grande perdedor da reforma tributária. Outros setores tiveram isenções, o saneamento não teve. Depois eu queria trazer um terceiro bloco, já olhando para o nosso mundo de PPPs e concessões, o que é que a gente pode esperar de impactos nos contratos, ou seja, como é que a reforma vai impactar o equilíbrio econômico-financeiro desses contratos, o que é que a gente já sabe, o que é que a gente consegue prever, como é que a gente tem lidado com a reforma na estruturação de novos projetos, se é que a gente está sendo capaz de lidar. E por fim, eu acho que tem um quarto bloco que é muito importante, que é pensar em quem arrecada, né? O que é que a gente pode esperar de impacto, como é que vai ser essa mudança, a regra é um pouco diferente, eles vão ter mais tempo para se adaptar, mas tem dispositivos ali que falam sobre o ente fica com o produto da arrecadação, como é que a gente está enxergando isso. Então eu tinha imaginado o nosso bate-papo nesses 4 blocos, eu acho que vai ficar longo, mas eu acho que vai ficar profundo o suficiente para a gente poder explorar o conhecimento de vocês. Dito isso, já passo a palavra, e aí Mari e Fábio, que diabos é isso? O que é que tá vindo? Que meteoro, como é o nome dele? O Nóbrega, eu já fui com ele em algumas palestras, ele fala que a reforma tributária é um meteoro que tá vindo pra Terra e a gente precisava se preparar. Que meteoro é esse? Que reforma é essa? O que é que a gente tem que esperar? Bom, Felipe, realmente, aqui na Tendências, a gente cunhou alguns termos, né? Meteoro, mas a gente gosta mais do termo revolução. Então, acho que o famoso tudo ao mesmo tempo, a toda hora, acho que tem uma mudança realmente relevante. E ela começa de forma simples. A gente vai estar falando de substituição de tributos, né? A gente está falando de, primeiro, substituir os tributos indiretos sobre o consumo, do que se tange a ICMS e ISS, né? Que são os tributos hoje dos estados e municípios, se transformando no IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e transformar aí o PIS, COFINS e o IPI, entre aspas, já falo por quê, a gente transforma aí na CBS, na Contribuição sobre Bens e Serviços. Basicamente, porque o IPI não está sendo extinto 100%. O IPI vai continuar existindo por uma questão de proteção à Zona Franca de Manaus, ou seja, se você produz algum produto que está elencado nos processos produtivos básicos da Zona Franca de Manaus, você vai ter uma incidência de IPI, e o IPI na Zona Franca de Manaus vai ter uma incidência lá zero, que é para equilibrar um pouco o jogo. A Zona Franca de Manaus foi mantida aí na reforma. Bom, é só isso? Não, né? A gente está falando aí dessas substituições, mas acontecem mudanças mais profundas, ou seja, e aí eu digo, acho que 2 delas, as principais, né? Primeiro, o fim dos incentivos fiscais, o fim dos benefícios fiscais em relação ao ICMS, e aí também, junto com isso, a cobrança no destino. Esses são 2 impactos gigantescos. Primeiro, atualmente os estados, muitos estados se desenvolveram com políticas públicas de concessão de créditos presumidos de ICMS ou de redução de base de cálculo, e isso não vai ser mais possível, ou seja, isso acaba, isso cessa esses benefícios, justamente para que se crie um IVA em nível nacional com uma alíquota única, a não ser naqueles setores que vão ter redutor. Então, esse fim dos incentivos começa a mexer um pouco na estrutura de alocação dos últimos 40 anos. Nos últimos 40 anos, os empresários se organizaram em torno desse sistema, alocaram recursos em torno desse sistema, aproveitando o que a gente chama de turismo tributário. Faz mais sentido eu ganhar um incentivo tributário em São Paulo, ou ganhar um incentivo tributário, melhor exemplo, ganhar um incentivo tributário em Santa Catarina, depois eu mando o meu produto para a Zona Franca de Manaus, para ele passar por São Paulo, para depois voltar para o Paraná. Então, estava fazendo sentido esse tipo de turismo tributário, porque ao invés da gente ter simplesmente uma produção com eficiência e uma logística eficiente para mandar o produto direto de Santa Catarina para São Paulo, a gente está falando de fazer todo um turismo tributário para capturar esses incentivos tributários e aí sim chegar ao produto com um ganho competitivo na ponta. Isso não faz sentido, mas ao longo dos 40 anos que a gente teve desse último sistema, de 40 anos desde 88 minimamente, aí com a Lei Candir, na época da nossa Constituição. Então, esse ponto é muito importante. E aí soma-se isso à cobrança no destino. Bom, não vai ter mais incentivo fiscal, o tributo não está mais na origem. E a gente está mandando o produto agora lá para o destino. É no destino que a gente vai ter a arrecadação. A gente está falando de o empresário começar a olhar, bom, então o negócio está perto do meu cliente. Então, a gente realmente muda essa lógica dos incentivos tributários, passa a querer estar mais perto do cliente. Então, esses são 2 pontos assim principais, que eu diria, de fundantes da reforma tributária, ou seja, o fim dos incentivos fiscais
e a cobrança no destino, que são realmente a revolução. Mas existem uma série de outras questões. A gente está falando hoje de mudar muito a lógica de como que a gente contabiliza esses tributos também, né? Atualmente, o brasileiro está acostumado a ter uma linha, né, no seu DRE, receita bruta e deduções, né? Então a gente está acostumado a, como assim? Eu quero a minha receita bruta, qual é o meu faturamento? Inclusive é indicador, né? Só quando a gente for ver, por exemplo, que a gente pega demonstrativos financeiros da CVM, ele parte da receita líquida. Mas por que no mercado financeiro a gente parte da receita líquida? Olha, já é um modelo americano, a gente já tem em base o modelo americano. O tributo não é da companhia, o tributo não é da empresa, né? Então, assim, você precisa ver sua receita líquida. Aquilo que era tributo é do governo, eu não preciso fazer análise da empresa mediante o quanto de tributo eu tenho incidindo sobre o meu produto. Mas as distorções no Brasil eram tão grandes, com tantos regimes específicos, com tantos incentivos, que a gente precisava entender vantagens econômicas, inclusive considerando o tributo, né? Então esse é um ponto interessante que a gente vai começar a perceber que o empresário vai olhar, bom, o que importa é a minha receita líquida. Daqui para frente é que eu preciso analisar, porque receita bruta nada mais é do que o meu faturamento, né, o meu preço com os tributos, e os tributos agora são todos por fora. A gente não está mais falando de fazer ICMS, cálculo com CROSSAP por dentro. A gente não está mais falando de se ICMS incide ou não incide, PIS incide ou não incide, ou seja, a base de cálculo, um tributo em cima do outro. Então esse é um ponto muito importante. E aí vem a história dos créditos, né? Então do ponto de vista da receita, tem essa situação, e a gente vem agora do ponto de vista dos créditos. Qual que é o principal ponto da reforma, então? Não cumulatividade ampla. O que significa isso? Toda despesa que você adquirir, toda despesa que você realmente consome, tende a gerar crédito tributário, ou seja, esse é o sistema do IVA. O IVA é um sistema de não cumulatividade. A gente está falando de imposto sobre valor agregado, ou seja, cada etapa vai agregando um valor, e aí é onde a gente paga só o tributo pelo valor daquela etapa, ou seja, se eu comprei matéria-prima e a etapa anterior já pagou algum tributo, ok, esse tributo virou meu crédito, e eu vou pagar tributo apenas sobre o valor que eu agreguei no meu processo. Então isso é uma mudança também é um paradigma que a gente altera aqui no nosso sistema tributário de fato, porque atualmente a gente tem no nosso sistema muitas despesas que a gente chama de cumulativas, principalmente quem está no lucro presumido, né, não está no lucro real. Até quem está no lucro real tem muitas despesas cumulativas. Por quê? Considere uma empresa de serviços, uma empresa de construção civil. Bom, a construção civil aluga muitos serviços, aluga equipamentos, guindastes para fazer as suas obras. Qual que é o tributo sobre serviços? É o PIS, COFINS e o ISS. Só que a construção civil, além do ISS não gerar crédito hoje, o ISS ele vira preço, né? Além do ISS não gerar crédito hoje, a construção civil tem um regime tributário específico que é o RET. E o RET ela tem lá uma alíquota baixinha e ela não pode se creditar de nada. Isso gera uma distorção no sistema. Eu não posso me creditar das despesas, a minha alíquota aqui é baixa, e aí você tem nos custos o que a gente chama de resíduo tributário. O que é o resíduo tributário? Bom, todos aqueles custos tributários acumulados que você não pôde transformar em crédito. Então, não é o preço real que está nas suas despesas. Nas suas despesas que você está pagando, você tem uma série de serviços que você pagou de fato, você tem o preço e tem tributos ali cumulativos que viraram um sunk cost, ou seja, virou custo tributário que você não consegue se aproveitar. Então essas são as distorções que o nosso sistema atual gera, que o IVA vem para melhorar. Então a primeira pergunta, né, para a gente entender o impacto da reforma tributária, ela deve ser, bom, qual que é a carga atual então e qual que é a carga nova? E aí a gente tem visto alguns equívocos, né, ao longo dos trabalhos que a gente tem feito. Pega, por exemplo, uma empresa de serviço do lucro presumido, ela tem ali uma alíquota de PIS, COFINS e ISS, ela está chegando aí no 14,65%. Bom, tudo bem. Se ela fatura 14,65% de tributo, ela vai dizer, mas de 14,65% vai aumentar para 26,5%. Então eu vou ter um aumento absurdo. Tudo bem, é 14,65% sobre as suas despesas, sobre as suas receitas. Mas o quanto de resíduo tributário você tem pago nas suas despesas, que também é custo tributário que você não está considerando? Porque para a gente fazer uma comparação isonômica do sistema atual com o sistema novo, o que nós precisamos, de fato, é fazer uma comparação do quanto se paga de tributo, tanto nas nossas receitas, quanto nos nossos custos e despesas. Aí sim a gente tem a nossa carga tributária real e a gente leva para uma comparação no novo sistema, e nesse novo sistema de não cumulatividade ampla, a gente consegue calcular de fato o que é esse impacto da reforma. Então, são mudanças profundas, são mudanças estruturantes, eu diria, né, que vão afetar aí tanto a parte de logística, renegociação de contratos, de preços, né, renegociação de estratégias, enfim, até mesmo fusões e aquisições, né, as cadeias podem se reorganizar. Então, acho que tem um impacto importante. E aí, tem um último impacto ainda, antes de eu passar a palavra para o Felipe. Soma-se tudo isso o split payment, ou seja, soma-se tudo isso ainda a possibilidade de o tributo nem circular pelo seu caixa e já ser recolhido automaticamente. Então veja que é um conjunto de novas regras
que a gente entende no geral como positivas, mas a gente tem que olhar isso com muito, muito cuidado. Ô Mário, eu queria explorar com você 2 aspectos que me parecem fundamentais e ver se eu conseguir amarrar a ideia para aqueles que nos ouvem, né? Então, a gente está saindo de um sistema onde eu tenho tributos sobre vários entes federativos, tributos sobre receita, né? Então, União, município e Estado, com alíquotas diferentes, com legislações diferentes, e que de certa forma estão sendo consolidados em 2, CBS e IBS. E aqui eu acho que o primeiro nó que a gente resolve, pelo menos na minha experiência, é que a gente vai deixar de ter aquelas disputas sobre o enquadramento. Isso é serviço ou isso é venda de bens, né? Então, eu acho que aqui a gente já resolve boa parte das discussões tributárias no sentido de enquadramento, e aí você já tem uma externalidade muito grande, né? Você não vai precisar mais ficar debatendo o Estado se enganfiando com o município para discutir qual é o enquadramento daquilo e, eventualmente, sobre categorias, né? Então, acho que aqui a gente já resolve um nó. O segundo nó que me parece muito relevante é que boa parte das nossas disputas tributárias estão a ver com a geração de crédito. Quer dizer, tá ligado direto à produção, gera crédito de PIS e COFINS, não gera crédito, então eu acho que isso também cai por terra, ainda que a gente esteja limitado, se eu entendi muito bem, aquilo que o fornecedor pagou, e aí depois eu vou entrar na parte do payment, ainda que você esteja limitado, não corre o risco de você não se aproveitar e ficar com a ideia do resíduo, né? De você ficar com o mico na mão de que você não conseguiu aproveitar. Eu queria lhe perguntar se você entende dessa forma. Só esses 2 avanços já são ganhos monumentais da reforma, né? Deixar de disputar o enquadramento e deixar de disputar aquilo que gera ou não gera crédito. Eu acho que já são boa parte das disputas tributárias que a gente vê no CARF já caem por terra, né? Não, perfeito, Felipe, bom ponto. Acho que é exatamente isso. A reforma ela vem realmente para simplificar, para trazer transparência para o sistema, é uma evolução, né? E acho que esses 2 pontos são importantes. Quando a gente fala de simplificar, a gente está falando de ter CBS e IBS, o CBS minimamente agora já substitui 27 pelo PIS e COFINS, e depois nós vamos ter uma transição aí do ICMS e ISS gradual, né, até 2032, onde se finda, para o IBS. Essa simplificação, de fato, ela acaba com uma série de contenciosos. Né? Acho que isso é um ponto muito importante. No entanto, a gente tem uma transição pela frente. Seria muito positivo se a gente pudesse botar a cabeça no travesseiro dia 31 de dezembro agora de 25 e acordar lá em 1º de janeiro de 33. O problema tá que a gente tem que suportar esses 8 anos aí de 26 a 32. Então a gente está falando de uma transição longa, né? Na realidade são 6 anos que a gente transição até 33. Então assim, a gente está falando de uma transição longa, árdua, né, de adaptação, aonde infelizmente aqui o legislador pode começar no meio do caminho também a criar algumas questões. Eu vou levantar um ponto, acho que a reforma é extremamente positiva, mas faz 2 semanas a gente começou a ter uma discussão. O IBS e o CBS irão compor a base de cálculo do ICMS e do ISS na transição? Então veja, ao mesmo passo que eu quero acreditar muito nessa simplificação, ao mesmo tempo que eu quero acreditar muito nessa transparência, na questão dos créditos, eu acredito que realmente vai funcionar, mas a gente vai ter algumas discussões, algumas brechas que infelizmente vão ser aproveitadas para o bem e para o mal. Né? Ou seja, aquela coisa, o agente econômico racional vai utilizar daquilo que é possível fazer para alocar recursos. Então, quero acreditar muito nessa simplificação e acho que evoluindo, né, quero acreditar muito no sistema automático de compensação de créditos. A gente tem também não só os créditos para frente, a gente tem que levar em consideração que créditos do sistema atual precisam ser bem planejados para serem carregados para o sistema novo. A gente não tem ainda definições 100% sobre isso, porque está sendo tratado no PLP 108, está no Senado, mas o parecer do senador Eduardo Braga, que saiu recentemente, nos dá uma dica do que vai ser, né, que vai ser mantido. Então, quem tem créditos de ICMS hoje constituídos, né, vai poder levar isso para o novo sistema, sendo parcelado ou sendo até possivelmente compartilhado e cedido a outros contribuintes. O PIS e COFINS é muito tranquilo, porque já em 27 o PIS e COFINS se transforma automaticamente em CBS, mas tem alguns detalhes aí para algumas cadeias que não estão muito claros. Por exemplo, quando a gente fala de ICMS e substituição tributária. Veja que a gente falou já há um bom tempo sobre reforma tributária aqui, eu nem tinha falado da substituição tributária, que é um grande calo no sapato do sistema atual, que felizmente ele também morre no pós-reforma, né? Isso é uma coisa importante, o fim da substituição tributária. E a substituição tributária hoje, como é que ela funciona, né? É uma presunção do governo em relação à margem que você tem, ou seja, o governo, para evitar uma série de problemas, evitar a sonegação e controlar a arrecadação, ele
tributa pela cadeia toda na indústria. Por exemplo, se a gente pegar um setor o setor petroleiro, né, o setor de combustíveis, é muito mais fácil a gente hoje fiscalizar uma usina, 2, 3 usinas, do que fiscalizar 55 mil postos de gasolina espalhados pelo Brasil. Então ele vai lá e tributa a substituição tributária, ele tributa na ponta, assumindo uma margem para a cadeia toda, assumindo uma margem para frente, né? O MVA ou o PMPF, a pauta fiscal, ele assume esse valor e tributa na ponta. Isso felizmente acaba, porque isso também gerava uma série de distorções. No entanto, nesse meio tempo, os empresários se organizaram em torno do ICMS de substituição tributária e falaram o seguinte: olha, e se a margem que o governo definiu está a maior do que a margem efetivamente praticada depois pela cadeia? Bom, aí a gente criou um sistema de ressarcimento, né? Então, se existe um varejista hoje em São Paulo que comprou de uma indústria um produto que tinha uma margem de valor agregado pelo ICMS de substituição tributária, vamos supor um grande varejista que comprou um aparelho telefônico, um aparelho celular, ele tem lá uma MVA. Essa MVA ela é dita pelo governo de 20%. Quando a gente vai verificar na ponta, na realidade, a margem de venda é de 12%, ou seja, tem um gap aqui de 8%. O governo recolheu tributos de ICMS antecipado por uma margem hipotética de 20%, que ele mesmo estabeleceu, e depois, na prática, a gente verificou que essa margem era de 12%. Bom, aqui tem uma diferença. O que é possível fazer com isso? É possível você pedir o ressarcimento desse tributo. Não está previsto hoje no PLP o que vai ser feito com esse ressarcimento no pós-reforma. Por quê? Alguns estados, quando concedem o ressarcimento de ICMS-ST, transformam isso automaticamente em ICMS. Já tranquilo, sem contencioso, sem judicialização. E apesar de que o entendimento geral seja que esse recurso aqui de ressarcimento ST seja ICMS puro, alguns estados ou atrasam o ressarcimento ou na hora de conceder não transformam ele bem no sistema ICMS, você precisa ir lá e entrar com um tipo de ação. Então veja uma grande varejista com um monte de ICMS ST acumulado lá em dezembro de 2032. É um problema, ela não vai poder carregar isso para o novo sistema. Então ela precisa compensar esses ressarcimentos, precisa trabalhar esses ressarcimentos o quanto antes. Então em termos de contencioso, né, Felipe, acho que sim, acho que você está muito correto. A gente aqui é muito pró-reforma, né? A gente acha que são grandes avanços, mas veja que na transição existem alguns detalhes que precisam ser, assim, tomado muito cuidado, bastante planejamento, né? Por conta aí dos empresários. Agora que a gente superou a discussão sobre o PIS e COFINS na base do ICMS, ou ICMS na base do PIS e COFINS, surge um novo debate. Não há vida fácil, né? Eu ia falar que o paralelo com a tese do século não tem como não fazer, né? Você precisa fazer, porque realmente a gente acabou de superar essa tese e aí lá vem ela bater a porta de novo. Eu acho, né, que é isso que vocês trouxeram muito bem. O que é esperado com a reforma tributária é uma simplificação, né? Uma simplificação dos tributos do sistema tributário brasileiro, e isso daqui é esperado que vá gerar vários benefícios positivos: maior transparência, maior simplificação, no longo prazo menor contencioso também, embora que no curto prazo, aqui como o Mário falou, é esperado que tenha bastante discussão, principalmente nessa fase da transição da reforma tributária, que ela vai ser implementada gradualmente com a substituição do ICMS. Então você vai ter por alguns anos que vai conviver a nova sistemática do IBS e CBS com a sistemática antiga do ICMS, então as empresas vão ter que contabilizar isso em paralelo e vai avançando ao longo do tempo em conjunto. Então o período de transição aqui é um período que vai ser bastante complexo. Mas a ideia é que com a reforma tributária, que com a substituição no longo prazo você tenha menos contencioso, que a tributação seja mais clara para o consumidor, então que ele consiga enxergar o que ele está pagando de tributo. E também espera-se que, por ser mais fácil tanto para o contribuinte quanto para o governo, você tenha menos fraudes, tenha menos discussões, tenha menos conflitos entre diferentes entes federativos. Também é esperado que, eventualmente, menos fraude, menos discussões entre entes federativos, enfim, é esperado que a simplificação traga diversos benefícios. Aqui eu só queria complementar que talvez ainda dentro do primeiro bloco, para a gente entender um pouquinho como que vai funcionar essa questão que o Felipe trouxe, que é esperado um grande efeito de mudanças relativas. Eu queria explorar um pouquinho esses impactos aqui que o Mário trouxe, porque é justamente isso. Então a gente vai trocar hoje, você tem o ISS, você tem o PIS/COFINS, você tem o IPI, o ICMS, são tributos de diferentes esferas federativas, com regras diferentes. Alguns são cumulativos, outros não, outros têm uma sistemática mista. Você vai trocar tudo isso por um outro sistema,
que consideram um aproveitamento de créditos muito maior. Então, a mudança, ela muda a lógica do sistema como um todo. Então, o que acontece hoje, como o Mário já trouxe, tem muitos tributos ocultos que acabam entrando e vão se acumulando ao longo da cadeia e que muitas vezes não são percebidos, que é, por exemplo, você tem aqui uma indústria que produz um produto, incide o IPI, daí depois vai para um varejista, esse varejista compra o produto, ele vai ter outros insumos, ele vai contratar serviços, tudo isso vai entrar, acaba sendo refletido no preço dele, vai indo para o outro lado da cadeia, então você vai acumulando uma série de tributos e impactos ao longo da cadeia que acaba ficando... É uma sistemática bastante complexa. Com a reforma tributária, a lógica é que você adquire aqui os insumos, você vai gerar crédito e você consiga visualizar. E daí agora tem o pulo do gato para entender por que isso vai afetar os preços relativos. A lógica que foi construída a reforma tributária é que o IBS e a CBS vão ter uma alíquota de referência. E essa alíquota de referência ela é estimada partindo da lógica de que a arrecadação do poder público vai ser mantida em nível constante do que é hoje como percentual do PIB. Então, essa conta de chegada da arrecadação ela é vista sobre a ótica de neutralidade do Estado. Para as empresas, como a gente viu, vai mudar aqui todo o sistema, vai mudar os valores de cargas aqui entre diferentes setores, então as empresas vão ser afetadas de formas diferentes para chegar nessa mesma conta aqui de chegada. Então o que acontece? A princípio, tá Felipe, Thaís, André, que a gente estava falando dos setores, já talvez adiantando no outro bloco, que quais setores vão ser mais afetados ou menos afetados, é esperado em termos bem gerais, tá? Eu já explico por que bem gerais, que setores com uma cadeia muito longa, que tenha justamente hoje esses tributos sobre tributos e ocultos, que, dado a simplicidade e a não cumulatividade, eles têm uma carga menor. Só que é uma balança, né? Se uns vão ser beneficiados, na outra ponta vai ter uma compensação. Então, é esperado que cadeias mais curtas, principalmente serviços, tenham uma carga tributária maior. Mas isso, adiantando aqui, cada caso é um caso, tanto em nível de empresas, quanto depois a gente pode falar mais especificamente de projetos de infraestrutura e concessões, cada caso é um caso, cada projeto é diferente. Aqui eu vou usar um exemplo, tá, pessoal? Não quero confundir com reforma tributária sobre imposto de renda, mas é um exemplo só ilustrativo aqui para ser didático. Um amigo meu que é advogado tributarista que me passou esse exemplo, tá? O Wagner, se ficar gravado, dou os créditos para ele aqui para não... enfim, para pensar por que às vezes mesmo dentro de um mesmo setor, empresas vão ser afetadas diferentes. Por quê? Pensem de forma muito simplificada, hoje imposto de renda. Quando as pessoas vão declarar o imposto de renda. Pode ser que tenham duas pessoas que trabalhem na mesma empresa ganhando exatamente o mesmo salário. Na hora de você fazer a sua declaração de imposto de renda, uma pessoa pode ter 3 filhos, pode ter feito um tratamento de saúde, pode ter gastos de educação. Então, na hora que você vai fazer o seu imposto de renda, você tem várias empresas dedutíveis. A outra pessoa que ganha exatamente o mesmo salário, trabalha na mesma empresa, pode ser que não tenha essas deduções. Então, elas vão pagar um tributo diferente, mesmo sendo condições muito parecidas. Aqui no caso concreto, vão pagar tributos diferentes. Isso pode acontecer para empresas de serviço, então algumas empresas de serviço vão conseguir aproveitar mais créditos, outras não. Usando aqui a mesma analogia, tá, pessoal, de forma muito simplificadora, a gente pensando, tá, mas se comparado ontem com hoje, como que vai ficar? Aqui também a gente pode pensar usando o exemplo do imposto de renda, que é como se a partir do ano que vem mudasse a regra. É um exemplo hipotético, tá, só super ilustrativo, pelo amor de Deus. Mas então eu vou mudar a regra e eu vou falar que a minha alíquota de imposto de renda vai aumentar, mas ela vai aumentar, mas eu também posso aproveitar, eu vou ter uma maior número de quantidade de itens que podem ser dedutíveis do imposto de renda. Então, apesar de eu mudar a minha alíquota, eu também posso deduzir mais coisas. Então, vai depender muito do net e especificidade de cada empresa, cada setor. E mesmo empresas do mesmo setor, algumas podem ser beneficiadas ou não. Então, vai ter casos que empresas do setor de serviços vão ter uma carga tributária menor. Então, tudo isso faz com que as empresas sejam afetadas de formas diferentes. E por que, então, que vai mudar os preços relativos? Bem, então, a gente viu aqui a carga tributária vai mudar. Umas são beneficiadas, outras talvez tenham uma carga maior, outras talvez fiquem bem neutras, até porque a reforma tributária também não é que a alíquota de referência vai ser aplicada para todo mundo, você tem os redutores e já acaba tendo umas regras. Então a ideia de super simplificação já no cenário brasileiro ela já foi um pouco diluída. Cada empresa vai ter uma nova realidade,
Lembrando que no período de transição isso daqui vai ser bem complexo, tá, pessoal? Porque você vai conviver com as duas coisas, mas cada empresa vai ter uma coisa. Então, a empresa ela tem que pensar assim, eu vou ter empresa que vai ter uma carga tributária maior. Para essa empresa, a margem dela vai estar sendo pressionada. Então, o que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que tentar negociar com os fornecedores ou ver o que é possível repassar em preços, para tentar manter a viabilidade no negócio, dado que a margem vai estar pressionada. Então, para essas empresas vai ter uma pressão por aumento de preços. Na outra ponta, você vai ter empresas que foram beneficiadas. Para essas empresas, eles também vão ter algumas decisões estratégicas. Ou eles foram beneficiados e vão querer manter a margem para ter maior lucro e daí, enfim, investir em outras coisas, ou vão aproveitar o benefício financeiro para fazer outras coisas, ou eles podem tentar reduzir a margem em alguma estratégia de expansão para reduzir o preço e tentar ganhar market share. Isso vai depender do contexto e da estratégia de cada empresa e no mercado, né, e na elasticidade da demanda. Talvez aqui depois, quando a gente for falar de equilíbrio de contratos, vai ter um ponto que eu vou querer discutir com vocês, mas aqui no cenário mais macro de empresas, é mais ou menos por isso que os preços relativos vão ser afetados. Além disso, né, como complemento, tem um ponto que o Mário trouxe, que com a reforma tributária vai diminuir muito a questão da graxa fiscal. Então, você tem muitas empresas, que é a questão do turismo que o Mário comentou, que importam por uma região e depois vão para outra e passam por um outro estado para ganhar os créditos. Isso tende a, se não acabar, pelo menos diminuir bastante, né? É claro que no curto prazo a gente não consegue, mudou aqui, a gente muda toda a logística. Não, vai ser alguma coisa gradual, vai ter efeitos de fricção, né? As empresas vão ter que se realocar aos centros logísticos. E tem também, talvez, uma graxa fiscal própria entre os municípios, né? Que hoje tem alguns municípios que se instalam em algumas cidades para ganhar uma redução do ISS. Isso talvez também vai gerar no médio e longo prazo uma nova distribuição, a depender aí dos impactos. Mário, deixa eu voltar aí para você, que você levantou a mão. Não, perfeito, Fábio. Eu queria pegar o seu gancho só para dar um exemplo assim, até prático, né? Um exemplo, por exemplo, que envolve todos esses efeitos, que eu acho que fica didático de a gente explicar. Se a gente pensar, por exemplo, hoje, uma empresa da cadeia têxtil que está localizada em Santa Catarina, ela tem incentivo de ICMS pelo Estado da cadeia têxtil. Hoje, se eu não me engano, o Estado de Santa Catarina, de acordo com o último balanço geral, concedeu R$1 bilhão em 2024 para o setor têxtil aqui em Santa Catarina. Além dela ter esse incentivo, ela também muito provavelmente importa tecidos, né, seja do Marrocos ou também da China, ela importa tecidos pelo Porto de Santa Catarina, que tem o TTD, tem um regime específico, tudo mais. Claro que depois tem a questão de que esse benefício ele é para remissão aos outros estados, mas ainda assim tem toda uma estrutura aqui hoje de logística montada por conta desses benefícios. Então ela está em Santa Catarina localizada, já com uma logística pronta, ela importa o tecido para cá e tem esse incentivo direto na companhia. E ela vende basicamente para São Paulo. Qual que é a análise que essa empresa tem que fazer? Bom, meus incentivos vão cair, esse é um ponto. Minha carga talvez caia porque é indústria, mas vou melhor me aproveitar de créditos, é possível que a minha carga até melhore, mas meus incentivos caem. O Porto vai continuar competitivo? Ele perdendo todos esses incentivos, perdendo carga para Santos, será que ele não vai ter que aumentar o custo aqui para mim? Vai compensar? Então essas são análises da economia real. E aí, como o Fábio falou, isso não vai acontecer amanhã. Vamos supor que esse industrial aqui, ele seja um dos grandes players que white label para uma grande marca, né? Vamos supor que ele esteja produzindo para uma grande marca de rede varejista de apparel no Brasil. Além disso, ele está organizado com facções. Como é que a indústria têxtil se organiza? Ele compra tecido, agrega valor, faz o design, mas depois manda para várias empresinhas, muito provavelmente simples. Facções, uma costura, a outra bota o botão, a outra bota o zíper, e isso volta para a fábrica, embala, faz o código de barra e manda para a grande rede. Então essa cadeia toda, ela vai mudar. Ele está olhando, primeiro, o meu incentivo está terminando. Minha carga pode até estar melhorando, mas eu tenho que olhar para efeitos logísticos. Todas essas facções que estão aqui na minha volta, elas são do Simples. O Simples vira patinho feio na reforma, é um problema. Então, o que vai acontecer? Tem algumas estratégias. Ele pode pensar, e se eu comprar todas essas facções? Então, a gente está falando de uma possível mudança no setor a médio e longo prazo, em fusões e aquisições, reorganizações societárias, para fazer sentido tributariamente. Então, hoje a gente teve uma série de holdings, uma série de cisões para efeitos tributários. A gente pode ter, a depender do seu setor, novas reestruturações, novas verticalizações, assim como outros setores pode fazer sentido horizontalizar. Então, veja que tudo isso vai afetar os preços. Então, se fosse só a carga, até era fácil, né? A gente faria a conta da carga, tá tudo bem, tá tudo certo, mas não, vai existir uma série de ações aí dos agentes econômicos, né? Eles vão olhar para uma série de situações. Isso vai, de fato, reestruturar a economia aí nos próximos anos, né? Se eu fosse colocar da seguinte forma para a gente encerrar esse primeiro bloco. O meteoro tá vindo, a revolução tá vindo.
princípio é tentar simplificar, unificar tributos, dar transparência, eliminar esses resíduos, diminuir os litígios, mas tem um desafio pela frente, né? A gente não sabe exatamente qual é a carga hoje, a gente não consegue ter noção de exatamente qual vai ser o impacto em cada um desses setores, e a gente vai passar a ter discussões que são mais importantes, que não é só a alíquota sobre a receita, mas principalmente aquilo que eu vou passar a gerar de crédito. Isso vai trazer rearranjos, né? Pensando na queda dos incentivos que existem hoje, da substituição que vai deixar de existir, enfim, a gente vai ter impactos que vão fazer com que os agentes reajam a esses incentivos. Dito isso, tá? A gente tem uma certa imprecisão sobre o que esperar, ou uma dificuldade sobre o que esperar em cada um dos setores. Trocando já indo para o bloco 2, o que é que a gente já sabe e o que é que a gente ainda não sabe para cada um dos setores? É possível imaginar que, como o Fábio disse, né? Setores que sejam beneficiados, eles vão ter uma escolha. Eu diminuo o meu preço e, portanto, fico mais competitivo, ou amplio a minha margem, fico um pouco mais rico e espero os demais reagirem. Os setores que forem prejudicados, eles vão tentar repassar e, portanto, aumentar seu preço. O que a gente já sabe sobre cada um desses setores? Quais foram prejudicados, o que a gente espera que sejam prejudicados, quais a gente espera que sejam beneficiados? E aí, só para encerrar, porque todo mundo já se antecipou a fazer conta, fala-se que o setor de serviços, principalmente os profissionais liberais, que têm pouca despesa associada, né? E aí é uma discussão já mais profunda sobre pejotização ou não, mas o setor de serviços em geral, você pode ter uma margem maior, você tem menos despesas associadas, talvez tende a ter uma carga maior, e quando a gente pensa em indústria, coisas de cadeia mais longa, a tendência é que você melhore um pouco a carga. A leitura é essa, e o que é que a gente sabe principalmente sobre os setores de infraestrutura? Perfeito. Acho que a leitura é essa, Felipe. Assim, a gente teve uma série de alterações aí e cada setor está compondo aquela alíquota de referência, né? Então, hoje, cada setor arrecada um percentual e forma a arrecadação, forma a tal da neutralidade tributária, que é a neutralidade arrecadatória no final do dia, né? Então, a gente teve uma reforma com neutralidade de arrecadação, mas dentro desse bojo, setores, uns serão beneficiados e outros serão prejudicados, no sentido da carga, né? Depois, claro, existe uma série de outros benefícios que a gente pode comentar. Mas, do ponto de vista de setores, quando a gente olha, está acostumado aqui a fazer estudos de impacto, né? A gente está acostumado a fazer estudo de impacto de uma política pública para um setor. Aí é muito fácil, você chega lá no Senado, você chega lá fazendo advocacy, fala, olha, senador, você está alterando uma lei que altera esse setor emprega tantas pessoas, arrecada tanto. Então você faz um advocacy específico demonstrando o que é aquele impacto. Agora a gente está falando de impactos em todos os setores ao mesmo tempo. Então como é que a gente faz esse cálculo econômico? Não dá. Né? Então, assim, essa incerteza, ela persiste. Mas o que a gente já sabe de regra, né, para cada um se organizar, acho que é importante a gente ressaltar. A alíquota de referência, para determinados setores, existe redutor, né? Ou seja, existe um redutor da alíquota de referência para alguns setores. Como você bem falou, né, para serviços profissionais liberais, a gente ficou com uma redução de 30%, tirando da saúde, aqui a gente está falando só de advogados, contadores, economistas, engenheiros, ou seja, existe um redutor da alíquota de referência de 30% para esses serviços. Existe uma discussão se, no caso da pessoa física, tudo bem, né? Mas existe uma discussão se, no caso de pessoas jurídicas, se essas empresas terão que ser uniprofissionais ou não, isso ainda é uma incerteza. Ou seja, se eu tenho uma empresa de economista, se eu colocar um contador lá como sócio, a gente perde o redutor de alíquota. Então, como é que isso vai funcionar na determinada fiscalização da real prestação do serviço, né? Então esse é um ponto aqui de dúvida. A gente teve redução de 40% do retorno de alíquota para bares, lanchonetes e serviços de hotelaria. É algo que a gente entendeu aqui, até a Tendências atuou um pouco no advocacy para esse setor. A gente entendeu algo como justo, porque é um setor que ele é consumo e é fim de cadeia, então ele está numa posição assim, né? Ele toma alguns... É um setor de serviços com muitos serviços, né? Ou seja, tem realmente um aspecto diferente, né, da economia. Perdão, mas porque eu preciso saber, não vou perder a oportunidade. Quando a gente fala desse redutor da alíquota de referência, ele reverbera na obtenção de crédito ou ele é só sobre a aplicação de receita? Bom ponto, Felipe. Ele reverbera do ponto de vista de quando você reduzir a sua alíquota de faturamento, você reduz o crédito para o tomador, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, do setor de bares e lanchonetes, esse redutor de alíquota é um redutor de alíquota já direto ao consumidor final, então o consumidor final não toma crédito, então esse é um ponto importante. Mas quando a gente está falando, por exemplo,
de um meio de cadeia, né, ou de um insumo agrícola, por exemplo, né, que existe aí uma série de insumos que ficaram com redutor, por exemplo, de 60%, quando então uma empresa agroindústria compra um insumo agrícola, ela está comprando esse produto com redutor de 60%, ao passo que então o crédito dela é exatamente o que ela pagou, então é a alíquota de diferença com o redutor de 60%. Então a gente está falando realmente de que onde teve redutor, o crédito é gerado apenas, né, em relação àquilo que foi pago. Diferente de algumas confusões de PIS e COFINS que a gente tem hoje, né, que alguém pagou 3,65, se acredita de 9,25, essa bagunça que a gente tem hoje. Aqui não, de fato, o que foi pago é o que gerou de crédito, né? Então, assim, essa questão da não cumulatividade ampla é muito interessante. Aí tem um ponto importante que a gente fala de redutores, que é da construção civil. Eu acho que esse é um exemplo muito didático. A construção civil ficou com um redutor de 50%. Se ela ficou com um redutor de 50% de alíquota, mas ela tem outros redutores ainda. E aí é importante a gente perceber isso, porque eu acho que é um exemplo que realmente explica a não cumulatividade da reforma. Uma construtora, ela antes tem que comprar um terreno, né? Ela comprou um terreno, fez uma parceria lá com o dono do terreno, e ela depois vai construir. Então veja que ela, todos os custos e despesas, ela vai tomar crédito. Mas teve um custo aí que não dá crédito, que é o terreno. Como é que a gente foi por uma reforma não cumulatividade ampla e um dos meus desembolsos é o terreno e ele não está me gerando nada? Então o legislador foi muito feliz, ele colocou isso como um redutor de ajuste, ou seja, vai reduzir a base de cálculo. Então o custo do terreno reduz a base de cálculo. Então veja que sempre teve aqui uma forma de tentar deixar o imposto exatamente sobre o valor agregado. Então a gente nota que isso é um ponto importante da reforma, e nesse setor de construção civil a gente tem esse exemplo do redutor de ajuste, ou seja, aquilo que não dava para visualizar o crédito, que eventualmente você compra um terreno de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica holding, de ter, né, familiar, então não existe ali uma operação que gera crédito, mas esse custo com o terreno vai poder ser reduzido da base de cálculo. Então a gente vê que por esse ângulo existe uma não cumulatividade ampla. Então nessa compra do terreno, né, quando a gente estava visualizando aqui, o construtor tendo, né, várias despesas e vários custos, mas o terreno sendo um desembolso que não está gerando crédito, porque ele eventualmente está comprando esse terreno de uma pessoa física ou de uma holding pessoa jurídica, holding familiar, não tem crédito nessa operação. Mas o legislador foi aqui, acho que feliz, ao incluir esse terreno como um redutor de ajuste ali para a construção civil, para realmente dizer, olha, cada desembolso que você teve gera um benefício para que a gente tribute exatamente o seu valor agregado e não tribute um valor que não é sobre o valor agregado da operação. Então esse é um exemplo importante, né, de que mesmo quando a operação não gerava crédito, o terreno aqui no caso da construção civil gera um redutor de ajuste que demonstra esse princípio da não cumulatividade, né? Então esse é um dos pontos. Posso tirar uma outra dúvida, porque eu não queria perder a oportunidade, principalmente com relação à questão da geração de crédito. Quando a gente está pensando no setor de infraestrutura, um debate que existia era como é que seriam obtidos os créditos em relação ao CAPEX. A imensa maioria dos projetos de PPPs e concessões, que nossa área morre de atuação, é ISS, PIS e COFINS. São raros os projetos onde a gente tinha ICMS sobre receita e, portanto, você tinha discussão de crédito de ICMS. São raros. E a lógica de obtenção de crédito de PIS e COFINS, em geral, está ligado à despesa de depreciação e amortização. Você tem outros, mas aquilo que vem do CAPEX, você está ligado ali a uma curva de depreciação e amortização. Que é diferente que você tem quando você tem a lógica do ICMS, que normalmente é destacado, o fato gerador está na aquisição. Você destaca e normalmente você tem lá 48 meses, alguma coisa nesse sentido, para você conseguir utilizar. E eu tinha muita dúvida de o que é que iria imperar na reforma. É a lógica que eu destaco o crédito de todo o CAPEX na aquisição e, portanto, eu fico com o estoque que eu vou utilizando contra o que eu devo da receita, ou se eventualmente eu preservaria a lógica de que contra a amortização ou contra a depreciação você teria despesa que geraria crédito. Como é que ficou? Isso já está resolvido? Vocês têm uma clareza? Me perdoe, mas assim, eu tenho muita curiosidade, eu já debati com algumas pessoas e eu não tinha enxergado ainda essa clareza.